Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Luís Marques Mendes, no seu habitual espaço de comentário político, deixou uma crítica algo dura a António Costa sobre a falta de sentido de Estado de António Costa, de uma pessoa que já não deveria estar a participar nestas tricas partidárias por causa daquela questão do autarca do Partido Socialista de Loures, e portanto, sendo que ele ainda não tomou posse, mas está nomeado para um cargo político a nível europeu de relevância, já não deveria estar a participar nestas tricas políticas a nível nacional, e a outra questão é também ele querer, digamos assim, desgastar aquilo que é o posicionamento de Pedro Nuno Santos, porque, como sabem, a relação entre Pedro Nuno Santos e António Costa nunca foi propriamente uma relação de uma amizade muito profunda e uma amizade muito feliz, digamos assim. Portanto, sempre foi uma relação algo atribulada, digamos assim. Vamos então ver, meus caros, o comentário de Luís Marques Mendes, que deixa umas bocas a António Costa do ponto de vista da falta de sentido de Estado do antigo Primeiro-Ministro. Vamos ver, meus caros. Sei que não gostou de ver António Costa vir a Terreiro escrever aquele artigo no Público por causa do que disse o Presidente da Câmara de Loures. Não. E porquê é que não gostou? Porque uma pessoa com sentido de Estado não tem aquele artigo. Mesmo para defender os valores do PS? Não, aquele artigo não é para defender os valores do PS. Aquele artigo é para atacar Pedro Nuno Santos. Como assim? E eu, portanto, também não tenho que defender Pedro Nuno Santos, isso é um problema dele. Quer dizer, António Costa escreveu um artigo com mais de duas outras personalidades sobre a questão do Ricardo Leão, do Presidente de Loures. Dos despejos. Aquele artigo vale por uma frase em que é dito a páginas tantas que António Costa e os outros estão contra o calculismo taticista. O calculismo taticista, evidentemente, que é um ataque a Pedro Nuno Santos. E, portanto, António Costa está na prática. O pretexto foi Ricardo Leão. O objetivo foi atacar Pedro Nuno Santos, minar a sua autoridade, desgastá-lo. Digamos assim, vingar-se. Eles têm uma relação muito má. Para as pessoas que não conhecem muito bem da política, a relação deles foi sempre má. E, portanto, António Costa também é conhecido como uma pessoa porque não perdoa. E, portanto, aproveitou uma oportunidade e veio desgastar Pedro Nuno Santos. E serviu fria. Porque é que... Sim, vingança serve-se fria, exatamente. Quando já ninguém esperava. Quando já ninguém esperava. Agora, porquê é que eu não gostei? Porque António Costa hoje é presidente do Conselho Europeu. Claro. Tem um cargo importante na Europa. Não tomou ainda posse, mas já está nomeada. Devia estar acima das tricas partidárias, das questões partidárias, das querelas partidárias. Uma pessoa com efetivo sentido de Estado não se mete numa coisa desta. E, portanto... Acho que ele fez mal, mas isso, porventura, é superior àquela tentação que ele gosta sempre da pequenina vingança, porque ele adora essa... E nesta fase... Bom, meus caros, este foi o comentário de Luís Marques Mendes, e Luís Marques Mendes diz abertamente que uma pessoa com sentido de Estado não faz este artigo. Portanto, sendo que António Costa fez este artigo, Luís Marques Mendes está a dizer que António Costa não tem sentido de Estado. E eu concordo. Quer dizer, António Costa efetivamente, e já tinha provado isto anteriormente, e eu acho que não é preciso Luís Marques Mendes vir dizer isto a dia 11 de novembro de 2024, quando já assistimos a 8 anos de António Costa no governo e já percebemos que António Costa, mesmo na altura da sua demissão, em que muitas pessoas diziam que era uma demonstração de sentido de Estado António Costa ter-se demitido por causa de um parágrafo, António Costa não se demitiu por causa de um parágrafo. António Costa aproveitou o parágrafo para se demitir, para ir para o cargo em Bruxelas. Portanto, que ninguém tenha dúvidas disto. Mas aqui alguém acredita, sinceramente, alguém acredita, mesmo dos comentadores que optaram por dizer o que disseram sobre a questão de António Costa se ter demitido e um grande sentido de Estado e aquela coisa toda. Mesmo que alguém possa acreditar que António Costa se demitiu por causa de um parágrafo, alguém acredita que é uma questão de sentido de Estado? Basicamente, eu lembro-me de uma altura, acho que foi mesmo João Galamba, em que Marcelo Rebelo de Sousa basicamente empurrou João Galamba para a demissão. É apresentada uma demissão e António Costa ainda rejeita. E portanto, meus caros, António Costa toda a sua vida política fez o que quis e sobrou-lhe tempo. António Costa nunca teve um pingo de sentido de Estado e agora de repente falamos de António Costa como se fosse um santo e como se viesse agora de repente neste artigo defender os valores do Partido Socialista como se ele quisesse saber daquilo que são os valores do Partido Socialista. António Costa, eu já ouvi pessoas a dizer isto e eu acho que alguém tem que o dizer aqui na internet também. António Costa venderia a mãe se tivesse um benefício político para isso. Que ninguém tenha dúvidas disso. Valores do Partido Socialista. Foi um momento de um autarca do Partido Socialista que efetivamente alinhado com o Chega, e aí há consequências políticas, quer dizer, isso eu compreendo que um homem que representa o Partido Socialista, que ainda para mais colocou o país nas circunstâncias em que estamos, e que a índole do seu partido seja verdadeiramente socialista e à esquerda cada vez mais ideológica, diria, não se identifique com estes posicionamentos do Chega, e portanto, apesar de eu concordar objetivamente com o que André Ventura propõe,
Eu compreendo que dentro do Partido Socialista não caia muito bem que haja um homem que concorde com o Chega e o diga publicamente. Agora, quer dizer, daí virmos a público o antigo Primeiro-Ministro pegarem 2 militantes relevantes do Partido Socialista e fazer um artigo a dizer que defende os valores do Partido Socialista, eu pergunto que valores é que António Costa defendeu quando estava em governação. Quer dizer, são um partido de centro, centro-esquerda ou de esquerda, dizem eles, e vão-se coligar às mãos de António Costa com o Bloco de Esquerda e com o PCP? Quais é que são então os valores do Partido Socialista? Destruíram as fronteiras do país, acabaram com os serviços públicos, nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde, um homem que ainda por cima se diz o pai do Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez digo, deve ser aquele pai que vai comprar cigarros e não volta. E portanto, eu acho que temos que começar a perceber efetivamente que António Costa se está a borrifar para os valores do Partido Socialista, sejam eles quais forem, e portanto esta concordância do autarca do Partido Socialista com a proposta do Chega, quer dizer, não é uma forma de extremismo do autarca do Partido Socialista, é apenas por bom senso. E, portanto, vocês têm que compreender que quando se propõe bom senso, eventualmente vão-se reunir várias sensibilidades políticas, sejam elas de esquerda, sejam elas de direita. Se isso dá jeito do ponto de vista mediático ao Partido Socialista, isso aí, meus amigos, já é outra história e já é uma reflexão que tem que ser feita internamente pelo Partido Socialista. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso se quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.